Visão Crítica. Olá, hoje no Visão Crítica nós vamos fazer um balanço desse ano tão complexo que o ano de 2025, um ano pré-eleitoral. Tantas discussões no campo econômico, no campo político, das relações internacionais, basta lembrar a questão do tarifaço do presidente Trump, as questões que envolvem as relações do Brasil com outros países aqui da América do Sul, o caso da Venezuela, a questão do Mercosul, e temos principalmente as questões que é o nosso interesse fundamental, as questões da política interna brasileira, as tensões entre o legislativo e o executivo, do judiciário com o legislativo, do executivo com o legislativo, do judiciário e vice-versa, a discussão apontando a sucessão de 26, a prisão de um ex-presidente da República, pela primeira vez na história um processo como nunca ocorreu na história da República. Então tivemos um ano de 2025 bastante agitado. E o objetivo justamente do nosso programa hoje é trocar ideias com os nossos convidados sobre o que foi o ano de 2025. E convidamos o professor Dr. José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie, a professora Luana Tavares. É bom lembrar que também já estiveram conosco os três em participações muito importantes, daí que eu fiz questão de reconvidá-los, porque além de serem pesquisadores acadêmicos e de participar desse debate no calor da hora, que é muito difícil o debate no calor da hora, eles estiveram conosco algumas vezes aqui no Visão Crítica. Então agradeço evidentemente vocês terem aceito o nosso convite. Eu começaria com o professor José Álvaro Moisés. Professor, o ano de 2025 foi um ano para alguns surpreendente, né? Como todo ano político, mas eu perguntaria para o senhor, fazendo primeiro um balanço geral para depois nós fazermos um corte estratigráfico, como fazem os arqueólogos. No geral, esse ano surpreendeu o senhor e muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, muito obrigado por estar aqui, Vila, com a presença de colegas tão reconhecidos na sua função, eu fico muito feliz. Eu penso que não foi propriamente uma surpresa, porque muitas coisas tinham sido antecipadas, digamos assim, como possibilidades em 2024. Particularmente, o fato histórico mais importante que você mencionou foi a primeira vez que o país enfrentou, o fato de que autoridades altas, de muita importância nas Forças Armadas, se envolveram num golpe de Estado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram investigados, foram processados e foram condenados. Isso é uma mudança, digamos assim, de paradigma no Brasil, do ponto de vista de como a lei é tratada, principalmente para um segmento que, como nós sabemos, tem o seu valor, trabalham muito. Agora, ao longo do tempo, as Forças Armadas intervieram em todo o processo político brasileiro, desde a proclamação da República, né? Depois de uma sucessão de outras ocasiões em que, de certa forma, ficava sempre a imagem. É quem tem a força que entra, faz e modifica a política. Pois bem, com o fato de nós termos enfrentado o golpe de Estado de 2022, enfrentado e vencido, né? A resistência venceu. Isso tornou possível a que os seus principais dirigentes fossem colocados no processo público, né? De certa maneira, a sociedade como um todo enfrentou essa questão. Claro que o papel fundamental foi mais do judiciário, né? Mais até do que de outras instituições, mas, num certo sentido, eu diria que tem uma semente de amadurecimento da democracia brasileira aí. O império da lei, não é a base de fundamento da democracia, e ele foi aplicado para pessoas muito poderosas, que têm muito poder e que tinham muito poder e que, num certo sentido, sempre foram deixados à margem, impunemente, né? Em muitos processos anteriores, figuras como essas que foram investigadas e condenadas em 2025, não é? Ficaram impunes. Eu acho que isso é uma grande
mudança, nós temos que tirar muitas consequências disso. Esse é um processo que, evidentemente, ainda está ocorrendo, não é que ele já tenha concluído a participação, que não vai mais haver participação das Forças Armadas na política, mas é muito importante, inclusive, porque os principais comandantes atuais das Forças Armadas são muito conscientes dessa mudança e são favoráveis a essa mudança, como é o caso do comandante do Exército, o general Tomás, né? Então, eu penso que esse foi o fato mais importante do ano e ele estava, de certa maneira, antecipado pelo que já vinha ocorrendo em 2024. Agora, acho, o professor Vila, que há alguns outros aspectos, eu não vou estender demais para os meus colegas poderem falar, mas há alguns aspectos que esses sim foram surpreendentes de mudança na estrutura do sistema político sem que tenha havido debate na sociedade. Professor Rodrigo Prando, justamente dentro dessa visão geral, inicialmente, professor, o que você destacaria de uma análise mais geral sobre o ano de 2025, que é o objetivo hoje, inicialmente, no nosso programa? Professor Vila, cabe-me novamente agradecer o convite, a confiança. Professor Zé Álvaro Moisés, nosso decano, um professor que leio e nos ensina muito. Luana, novamente, revela, é um prazer. Então, assim, eu diria que a gente pode pensar o ano de 2025 de várias perspectivas, ou com personagens ou por meio das instituições. Com seus personagens, a gente tem a família Bolsonaro. Então, você tem Jair Bolsonaro condenado e preso por 5 crimes, 27 anos e 3 meses de prisão, dos crimes mais importantes ali, liderar uma tentativa de golpe de Estado, como bem lembrou o professor Zé Álvaro, militares de alta patente. Nós temos o personagem Eduardo Bolsonaro, que nos Estados Unidos atacou o Brasil, atacou a pátria, né? Eu não sei, professor Vila, e aí eu sempre vou ter que recorrer ao historiador. Na Nova República eu falo tranquilo, de 1989 para cá, não sei se houve algum personagem político imbuído da posição de deputado que tenha atacado a soberania do seu país, como faz Eduardo Bolsonaro. Recentemente, ainda de sobrenome Bolsonaro, já movimentando o ano que vem, Flávio Bolsonaro, que do projeto ao preço, é um texto que eu vou escrever, porque disse que a família Bolsonaro tinha um projeto para o Brasil e ele dias depois fala que a candidatura tinha um preço. Então é um presidente, um candidato de um projeto a um preço. Pois bem, então são esses personagens. Personagem externo, Donald Trump, que colocou em xeque 200 anos de relações entre os países, com ataques a partir de fake news. Eu gosto aqui que está ali marcando fatos que marcaram o Brasil em 2025. Trump não é muito afeito a fatos, mas a fake news. Na metade do ano, estou lá no Rio de Janeiro, saio para dar uma passeada na praia, tem os blindados, porque estava ocorrendo a reunião dos BRICS, e vem uma carta mentirosa de Donald Trump, dizendo que o Brasil levava vantagem em relação aos Estados Unidos, e os próprios dados do governo americano desmentiam isso, mas colocando inclusive o tarifaço no Brasil condicionado ao que ele chamou de fim das caças às bruxas, referente ao Bolsonaro. E as instituições, né? Nós tivemos resiliência das instituições, especialmente algo que não foi fácil ser realizado, que foi o julgamento do núcleo crucial da trama golpista, como dito aqui, Bolsonaro e ministros importantes, generais, mas também eu diria que nós estamos num momento já no final deste ano muito difícil, num momento de uma tensão institucional entre o executivo e os chefes dos dois poderes, né? Dos dois poderes não, das duas casas do Legislativo, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E claro que a gente teria outras coisas, mas eu também não quero me alongar entre instituições e personagens para ouvir a doutora Luana também. Por favor, doutora. Obrigada, professor. Um prazer estar aqui com o senhor. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com todos que nos acompanham e com os meus colegas aqui também, professores, que contribuem tanto nesse debate. Bom, na minha visão, a surpresa, né, além dos pontos que foram brilhantemente trazidos aqui pelos colegas, foram dois cenários, né, duas questões críticas. Primeiro, discutir a pauta da segurança pública da forma como nós fizemos esse ano. Eu entendo que esse é um tema já antigo no nosso país em relação ao quanto a segurança pública, o crime organizado está
embrenhado dentro das estruturas e dominando espaços, territórios do nosso país. Nós finalizamos o ano de 2024 com uma proposta do governo em relação a esse tema, e isso parecia que ia surgir ali uma agenda, né, até consensuada entre os governadores, tentou-se fazer essa movimentação, perdeu força e depois voltou novamente agora no segundo semestre, principalmente com a operação que foi feita no Rio de Janeiro, que escancarou ainda mais a dificuldade que a gente chegou pelo fato da omissão que foi empenhada no nosso país nos últimos anos em relação à segurança pública. Então, para mim, um fato que foi não surpreendente, porque já era uma pauta antiga, um tema crítico, mas eu acho que os dados que foram circulados durante esse ano na opinião pública marcaram muito debate. Vários crimes que aconteceram e que mostraram a fragilidade das instituições, o quanto o crime organizado está dentro das instituições públicas, dentro da política. Obviamente que a gente não tem uma situação como da Venezuela, por exemplo, onde ali a gente tem a organização criminosa sendo comandada por líderes do país, a maior liderança do país, mas a gente tem aqui uma participação do crime organizado dentro das estruturas públicas e dos mercados formais, que foram os dados e os crimes que trouxeram esse problema para um nível que está insuportável na sociedade, se mostrou insuportável. Então, acho que essa foi uma pauta que chamou muito atenção e ela vai ser levada para o ano de 2026, com certeza, como um dos principais temas eleitorais, de demandas da sociedade, demandas por resposta. E eu queria trazer uma perspectiva complementar aqui a dos colegas, que é a perspectiva dos eleitores, né? Que talvez esteja entre os personagens aqui, como o professor Rodrigo colocou, personagens importantes nesse debate, também no cenário desse ano. Para mim foi um dos anos mais importantes em relação à posição e à forma como as pesquisas eleitorais e de opinião pública têm sido feitas no nosso país. A gente saiu de um modelo de pesquisas onde basicamente a gente olhava a binaridade existente ou antes entre PSDB e PT, e agora, né, nessa polarização entre bolsonarismo e lulismo, para mostrar uma outra face. A gente teve no Brasil pesquisas com 10 mil pessoas, são pesquisas muito extensas para entender a opinião do eleitorado e trouxeram dados muito diferentes daqueles que a gente via anteriormente, aquela divisão mais básica entre esquerda, direita, centro, quem está mais à extrema direita, quem está mais ali perto do lulismo, né? A gente conseguiu fazer recortes diferentes e dando para nós, inclusive, que estudamos política, a condição de entender e fazer uma avaliação mais crítica em relação ao cenário para as eleições do ano que vem e como a sociedade brasileira pensa. E um número que para mim chamou muita atenção, professor, é que nós temos 31% do eleitorado brasileiro que é independente. Ele não está nem no lulismo, nem no bolsonarismo, e nem a direita não bolsonarista e a esquerda não lulista. Ou seja, é uma parcela muito grande da população que realmente está órfã em relação a lideranças, a líderes públicos. Eu queria, me perdoe, mas você tem toda a razão. Está em compasso de espera de um líder, mas esse líder precisa ser feito, esse líder precisa se apresentar. Perfeito. Imagina, perfeito. Ele precisa se apresentar e ele precisa se apresentar de uma forma, professor, que consiga convencer esse eleitorado, porque ele não é novo, né? Essas pessoas já pensavam assim no ano passado, na eleição de 22, quando a gente falava de terceira via, mas o que a gente viu é que esses dados evidenciaram que essas pessoas, elas esperam respostas para problemas muito específicos, elas pensam diferentes entre si, não é um público estanque em relação a pensamentos, em relação a pautas identitárias, por exemplo, comportamentais, mas que precisa se ter uma liderança com coragem e agenda. Eu costumo dizer um conteúdo radicalmente programático, né? Ser radical nas suas propostas para conseguir capturar esse eleitorado. Então a gente continua com esse eleitorado aguardando por uma liderança, mas agora com mais evidências e mais nomes também nessa disputa que podem se posicionar no ano que vem para tentar atender a essa parcela da população que clama por resposta e clama por uma liderança que consiga responder à altura.
Interessante. Agora vamos passar para o presidente da República, para o governo Lula em especial. Eu perguntaria, professor Moisés, na sua avaliação, como é possível avaliar o ano de 2025 do governo Lula? Olha, Vila, eu penso que o governo teve uma sucessão de problemas. Teve algumas vitórias, como foi a reforma tributária, né, alguma coisa na área da economia. Né? Agora, em uma série de temas muito importantes, relativos, por exemplo, aos índios, relativos ao meio ambiente, o governo perdeu. Né? Eu entendo que, na verdade, o governo Lula não entendeu uma mudança que vinha já ocorrendo no país desde 2016. Na verdade, ela foi anunciada como problema nas grandes manifestações de 2013, mas foi a partir de 2016, com Eduardo Cunha na sua contraposição ao presidente Dilma Rousseff, que iniciou um processo, eu diria que, de crítica ao presidencialismo de coalizão, que tinha uma diferença de poderes, né, muito grande entre o executivo e o parlamento, e foi progressivamente organizando uma reação de maior poder para o legislativo, maior capacidade de decisão sobre o orçamento, sem que isso, no entanto, tenha significado um ganho da sociedade brasileira em termos de a intervenção, a ação do parlamento no sentido de um projeto nacional, né, de grandes metas. As metas ficaram muito reduzidas aos interesses, muitas vezes, né, benefícios para os grupos representados por esses parlamentares. Isso diminuiu muito a importância do Congresso, não é? E enquanto o Congresso faz esse movimento no sentido de ter mais poder em relação ao Executivo, há, da parte da sociedade, eu diria que quase uma rejeição, não é, do modo como esses políticos funcionam. Foi mencionado pela nossa colega as pesquisas. As pesquisas mostram isso, não é? O Congresso Nacional e os partidos são as instituições que têm menos confiança, que são mais aceitas por parte do eleitorado. Isso é uma coisa muito importante, porque uma das questões centrais da democracia é que ela traz para o centro das decisões, através dos representantes, ela traz o povo, ela traz os soberanos, os eleitores, né? Então, esse é um ponto de perda da democracia no Brasil muito importante. Eu concordo com alguns colegas nossos que dizem, não, a democracia, nós temos democracia, né? A pergunta não é se tem democracia ou não, a pergunta é a qualidade da democracia. Então, nesse sentido, eu penso que essas questões que emergiram em 2025 com mais força e levaram a esse conflito que foi mencionado pelos meus colegas, eu acho que é uma coisa muito importante. Veja que, num certo sentido, não é, essa desagregação, o fato de não funcionar em cooperação as três instituições republicanas mais importantes, não é, deixa o país inseguro. Veja que a maneira como o Legislativo reage em relação ao Supremo Tribunal Federal é muito agressivo, muito quase que a ideia de desqualificar o poder do Supremo. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo, em certo sentido, também politizou muito as decisões. Então, você tem judicialização e politização. Isso eu acho que representa uma perda do funcionamento dessas três instituições fundamentais, porque, veja, como é que a democracia se realiza? Ela não se realiza sem que haja instrumentos, meios para fazer. São exatamente essas instituições que têm a missão de realizar aquilo que a democracia promete para os eleitores. Eu acho que aqui nós temos um problema que é estrutural. Ele não é apenas
conjuntural desse ou daquele governo. E o governo Lula, desde o seu início, que foi a sua pergunta original, eu acho que ele não compreendeu essa mudança e tentou fazer coalizões parecidas com as que tinha feito nos 2 primeiros mandatos. Deu no que deu, não é? Algumas coisas foram possíveis. Aliás, é curioso, porque nós temos índices ligados à economia muito positivos. Uhum. Mas veja que isso é uma coisa, entre nós acadêmicos, é muito interessante, porque diz assim, apesar da economia estar indo relativamente bem, o efeito político não é mecânico, uhum. que a economia obriga a que haja mudança. Então, as questões mais importantes e difíceis estão no plano político. Aí tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que o que eu quero indicar é que, além da surpresa positiva que eu tinha mencionado na minha primeira intervenção, nós temos essas surpresas que são mais, digamos assim, pessimistas. Vai ser necessário se debruçar sobre elas. Vai ser necessário um impulso de mudança por parte da sociedade. E como a minha colega disse, há mudanças ocorrendo entre os eleitores. Mas nós precisamos que os eleitores entrem mais na política, vão mais para a rua, pressionem mais as instituições para ocorrer a mudança, para começar a ocorrer a mudança, né? Professor Prando, justamente sobre isso, uma avaliação do governo Lula em 2025. Vamos lá. É interessantíssimo quando a gente pode trabalhar da perspectiva estrutural e conjuntural. Né? E eu acho que estruturalmente, professor Zé Álvaro, o senhor tem toda a razão, e não é um problema do Brasil. Eu acho que esse mal-estar com a política e com os políticos é algo mundial. Nós estamos numa fase do desenvolvimento das sociedades hiperconectadas em redes, com ressentimento impulsionado pelos algoritmos das redes sociais, enfim, um descontentamento que me parece mundial e, obviamente, abrindo espaço para inúmeros arreganhos autoritários. Mas, objetivamente, professor Vila, professor Zé Álvaro, Luana, a gente tem, para mim, um 2025 em 2 momentos muito distintos. Nós temos, na minha perspectiva, e aí eu coloco para discussão com os colegas, um primeiro semestre muito ruim para o governo e um segundo semestre muito melhor. Todas as pesquisas indicavam no primeiro semestre aquela famosa boca do jacaré, em que a gente tinha a desaprovação crescente do governo Lula, para muitos inclusive batendo num teto de desaprovação e uma aprovação declinante. Então ficava aquela situação que a gente vê nos gráficos, a boca do jacaré. Pois bem, muito se dizia que o governo tinha um problema de comunicação. Comunicação é fundamental. Nós aqui que somos professores, nós que estamos aqui na televisão, se comunicar é importante, mas para comunicar algo, que é a forma, você tem que ter conteúdo. E o governo Lula, no primeiro semestre, não tinha um conteúdo efetivo para comunicar. Só vou me estender um pouquinho mais aqui para o meu raciocínio ficar claro. Quando a gente pega um político, a gente pensa na marca que esse político apresenta. Você tem uma marca e essa marca ela é comunicada. Quando nós falamos de Fernando Henrique Cardoso como político, não como intelectual, como cientista político, sociólogo, a gente pega o governo Fernando Henrique, qual é a marca que fica? A estabilidade econômica e o controle da hiperinflação. Quando você pega o governo Lula 1 e Lula 2, você tem o quê? Você tem a diminuição da extrema pobreza, você tem um incremento da classe média e a consolidação de programas sociais, que inclusive nasceram lá com os tucanos no PSDB. Pois bem, quando você pega a Dilma, você bem escreveu um livro sobre isso, deixou uma crise enorme, o Temer não deixa nada, o Bolsonaro deixou um legado, me parece, muito ruim, tanto que é o primeiro presidente que, tendo possibilidade de reeleição, não é reeleito, e o Lula 3 não tinha uma marca. O Lula 3, e eu acho que nisso, professor Zé Álvaro, ele não entendeu algumas coisas que mudaram estruturalmente na sociedade brasileira. A gente até discutiu aqui um dia, eu me lembro, o professor Zé Álvaro não estava nesse dia, mas a gente até discutiu aqui, Luana, né, que a gente tinha um presidencialismo de coalizão, com o mensalão o PT criou um presidencialismo de cooptação, pagando por apoio político, não é? E aí eu disse que o bolsonarismo criou o presidencialismo de confrontação, porque o Bolsonaro confrontou as instituições e, no limite, a democracia. E parece que a gente está hoje num presidencialismo de submissão,
em que o Congresso se empoderou demais, manejando fatias robustas do orçamento, e o Executivo não tem mais aquele poder atrativo. O presidente Lula passou um primeiro semestre sem muito apresentar. Aí você teve a rejeição quando teve a votação do IOF, o governo saiu derrotado. O deputado Nicolas Ferreira lançou um vídeo colocando em dúvida a questão do PIX. O governo foi reativo porque reagiu mal e tardiamente. Só que aí na passagem do primeiro para o segundo semestre as coisas começam a mudar. Porque quando o IOF dá aquele impacto para o governo cria uma narrativa: Congresso inimigo do povo brasileiro. E aí as redes sociais e a militância vai em cima dos presidentes das duas casas. Assustou, por exemplo, o Hugo Mota. Porque aí foi pela primeira vez que o Sidônio Palmeira, na comunicação, conseguiu sair das cordas e ir para o centro do ringue e comandar um pouco este pugilato comunicacional. Pode falar, professor? O que agrava muito exatamente o que a gente estava falando antes. Né? A percepção continua sendo negativa. Negativa. Mas aí o que acontece? Nisso, o governo consegue, porque o PT sempre se nutriu da narrativa da polarização. Nós contra eles. O Bolsonaro não inventou o nós contra eles, mas o Bolsonaro surfou muito bem essa onda, porque o DNA dele é de confrontar e de atacar. E aí o governo Lula tem a passagem do primeiro para o segundo semestre com essa situação, que é uma situação muito ruim no primeiro semestre, mas já um inimigo interno desenhado. Cai no colo dele, no nosso velho e querido Maquiavel, da virtude e da fortuna, caiu no colo dele o inimigo externo, que é o Trump. E aí o discurso da defesa da soberania começa a melhorar e as pesquisas mostram uma reação que o governo não se curvou ao Trump nem à chantagem da família Bolsonaro e melhora. E aí você tem, para mim, o grande elemento que vai ser explorado o ano que vem, que é a aprovação da isenção do imposto de renda, que eu acho que é o grande ativo eleitoral desse ano do presidente Lula. E aí aquilo que poderia terminar um segundo semestre muito positivo tem o que a Luana trouxe aqui na primeira intervenção dela. A operação no Rio de Janeiro, que tem em quem vivia naquela localidade uma aprovação acima de 80%, aprovação no estado do Rio de Janeiro e uma aprovação no Brasil. E o Lula, mesmo sabendo disso, foi lá e deu depoimento dizendo que foi uma matança e foi algo desordenado e mal coordenado. Enfim, tudo isso deixa o governo menos do que ele esperava, mas ainda assim muito melhor do que estava no primeiro semestre. E aí, nesse segundo semestre, para mim, é aquilo que o Lula deseja enfaticamente: ter um sobrenome Bolsonaro para enfrentar. Porque a polarização ganha dimensão. O Lula pode, inclusive, de novo, trazer a discussão da defesa da democracia, porque vai ficar muito característico que a família Bolsonaro tem um projeto muito peculiar, mas isso revigora. E claro que a gente tem aí as discussões para o tabuleiro de 2026, mas eu paro por aqui para passar a palavra e escutar a nossa professora doutora Luana. Luana, justamente sobre isso, pegar esse período de 2025, mas olhando da perspectiva lá do Executivo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, né? Como que você avaliou o governo Lula nesse ano de 2025? Perfeito, professor, acho que concordo com todas as colocações aqui feitas anteriormente, e acho que o governo ele aproveitou as oportunidades que teve com a baixa qualidade dos seus adversários, né? Então, assim, você ter uma estratégia que não é tão positiva, mas contar com um adversário que peca nas suas próprias estratégias, te gera uma vantagem que era inimaginável até então, né? Então, concordo muito com a retrospectiva super completa aqui do professor Rodrigo em relação ao primeiro semestre, ao segundo semestre, e acho que o fato do presidente, né, da própria figura do presidente ter se ausentado do debate do tarifaço, para mim foi o que mais marcou em relação à posição do governo esse ano. Foi essa capacidade, aí eu acho que entra muito a experiência, né, e os cabelos brancos, a idade de Lula e toda a experiência dele em outras eleições, outros mandatos,
Nesse momento, acho que imperou e foi importante porque ele teve ali a sagacidade de ficar ausente do debate, não confrontar diretamente Eduardo Bolsonaro, a família e até o próprio presidente Trump. As notícias aqui, os analistas sempre diziam, poxa, Lula não fez uma ligação para o Trump, né? Demorou muito tempo e ainda conseguiu, no final, ter o Trump falando feliz aniversário para ele ao ser entrevistado por um jornalista depois de uma conversa que os dois tiveram. Então, assim, foi uma maestria política que imperou nesse momento. Porém, analisando os indicadores e os resultados e falando um pouco dessa sensação, né? Eu costumo dizer que tem a sensação de insegurança, e nós temos a sensação de instabilidade também. Devíamos ter um indicador para isso, né? Para mostrar que muitas vezes não basta você ter um PIB com um crescimento né, razoável e ali, né, minimamente o pleno emprego, né, que é um mito divulgado, a gente sabe, né, fazendo as análises, o índice de desocupação está em 5,4, né, que foi anunciado essa semana. Porém, se você considerar as pessoas que estão subocupadas ou que dependem apenas do Bolsa Família, esse número vai para 15,6%. Então, são indicadores que muitas vezes são utilizados politicamente, obviamente, né? E acho que essa foi a grande manobra que o governo conseguiu fazer ao longo do ano, né? Usar esses momentos de oportunidade para se beneficiar, passar pautas que eram importantes eleitoralmente e usar também esses indicadores que eles não são sólidos, né? O Fábio Barbosa, que é um executivo que eu acompanho bastante, ele costuma dizer, e filântropo também, costuma dizer que a situação que a gente vive na economia é como se fosse um carro que tem pouca gasolina. Ele está andando, mas a gasolina vai acabar. E quando ela acabar, o que você faz, né? A gente tem uma dívida pública muito grande, uma série de alterações que a gente teve ao longo do ano nos preços, essa sensação de pleno emprego, ela não se concretiza na prática, né? Ela é só um indicador. Então, tudo isso foi mostrando para o eleitor, aí trazendo de novo a perspectiva do cidadão, né, e da sociedade, que o governo melhorou um pouco por conta dessa posição do tarifaço, mas a minha vida não está tão melhor. O meu entorno não está tão melhor. Recentemente, no final do ano, nós tivemos aí a questão da explosão dos casos de feminicídio, mostrando, né, expondo a quantidade de casos de feminicídios que a gente tem no Brasil, que já eram grandes, mas eles estão numa tendência de aumento. Então, toda essa fragilidade, essa sensação de bagunça generalizada em vários campos, faz o eleitor finalizar o ano com muitas dúvidas, né? E o cidadão com muitas dúvidas de quais vão ser os caminhos para o próximo ano. Então, acho que o Lula conseguiu, né? E o governo federal conseguiu aproveitar o que dava dentro de um ano complexo, mas que contou com uma surpresa externa que o beneficiou, e tenta capitalizar ao máximo essa vantagem que existe para levá-la até 2026, porque vai ser um ano, obviamente, com muitas cascas de banana e muita dificuldade para se manter esse capital político, esses ganhos que foram conquistados ao longo de 2025. E um fato que acho que foi muito pouco explorado esse ano também em relação ao governo federal foi a questão do escândalo do INSS. A gente ainda está no processo, né? A CPI deve ir até 2026, pelo menos até março de 2026, mas apesar de ter causado um desgaste, isso apareceu ali um pouquinho antes do tarifaço, só que ele foi quase concomitante também com o timing do tarifaço, então ele ficou um pouco velado, né, um pouco dissipado ali nas pesquisas, impactou na popularidade do governo, mas muito menos do que deveria, porque foi um grande escândalo, acho que um dos maiores escândalos relacionados a benefícios públicos nessa dimensão. Então, essa é uma avaliação, né, realista, porque a gente teve muitos mais casos e situações negativas em relação ao ano, né? Muito pouco se falando de agenda nacional, um Congresso que carece de uma agenda, sendo praticamente ele o fiel da balança, né? Não vai ser o governo no ano que vem o fiel da balança, e sim o Congresso Nacional, porque o próprio governo, pela ausência de agenda, entregou na mão do Congresso essa responsabilidade. Então, é uma análise bem pessimista, mas o cenário não me permite fazer diferente, professor. Professor Moisés, saindo agora
Nós falamos um pouco do Palácio do Planalto, um pouco do Congresso Nacional, agora atravessando ali a praça, vamos dar no belo prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Realmente a construção de Brasília é única na história do mundo. Nós não temos uma capital com tanta simbologia, né? Uma praça dos três poderes. Vocês vão em Paris, não vão encontrar, não vão em Londres, em Roma, não vão em Washington, não vão em lugar algum. É só no Brasil, o que mostra que o que foi essa visão de capital da esperança, essa visão revolucionária do presidente Juscelino Kubitschek, onde não havia uma cabana, construiu uma cidade em 3 anos e meio. Hoje não se constrói uma ponte. É inacreditável a incompetência dos gestores. Eu adoro quando eles falam gestores, né? Mas a incompetência é a marca da elite política atual, infelizmente. Bem, mas eu pergunto ao senhor, o Supremo Tribunal Federal acabou se transformando num assunto, todo mundo discute o Supremo, todo mundo tem opinião, fala, conversa, mas não sabe nada do que está falando. Por exemplo, a discussão da lei do impeachment, lei 1079, 10 de abril de 1950, ela é ruim, basta lê-la e olhar a Constituição e ver que ela é inadequada à Constituição de 1988. Isso é inequívoco, basta saber ler, não precisa nem conhecer qualquer material jurídico. Ela está errada, a lei era adequada ou semi-adequada à Constituição de 1946, já era um problema, mas de lá para cá tivemos a Constituição de 67 e a emenda constitucional número 1 de 69, que na prática é uma nova Constituição. Bem, a justiça só age quando provocada. Toda vez nós explicamos, provocada não no sentido vulgar, é quando ela é inerte. Ela foi acionada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e por um partido político chamado Solidariedade. Bem, questão central do juiz. A Associação dos Magistrados Brasileiros estava muito preocupada com a questão. O ministro, acionado por isso, deu uma liminar, que vai ser apreciada pelo conjunto dos outros 9, que está faltando hoje um ministro, num plenário virtual. O que eu não gosto de plenário virtual, queria só registrar aqui, isso tem de ser um plenário físico, todo mundo presente, discutindo. Mas inventaram desde a pandemia, que tinha a sua justificativa, plenários virtuais. Eu acho isso um horror, isso creio que só existe no Brasil hoje, né? Isso tem e prejudica sempre, especialmente a defesa. Se eu fosse advogado, como eu vou defender meu cliente tete a tete, está ali, físico, e quando você defende virtualmente é outra história, não dá, né? Bem, então vamos lá. Aí o ministro entendeu que a lei é inadequada em alguns pontos, e é mesmo. Por exemplo, para designar um ministro supremo, preciso de 41 votos. São 81 senadores. Em tese, no limite, para ele ser impedido do exercício das suas funções, é preciso apenas 21 votos. Ou seja, cerca de metade do que você... É um absurdo. Agora, tem uma questão lá complicada que o ministro decidiu, que é quem pode solicitar a denúncia, o impedimento do ministro do Supremo. A lei, nesse sentido, aquele artigo, logo no início da lei 1079, é qualquer cidadão. Mas o ministro Gilmar interpretou que não. É a Procuradoria-Geral da República, aí é o artigo 127 da Constituição, que seria o fiscal da nação. Aí isso é absolutamente questionável. Absolutamente questionável. Né? E tem exemplos para isso. Mas eu não vou me estender, porque aqui não sou eu que falo, mas são vocês. Eu pergunto, professor, e o Supremo Tribunal Federal? Como que o senhor, já que ele acabou se transformando, querendo ou não, numa instituição política também. E sempre foi, mas agora ficou de forma mais explícita. Eu pergunto ao senhor, como nós podemos analisar o STF em 2025? Então, eu acho que a questão do Supremo é uma questão difícil, complexa, porque tem várias faces, eu diria que algumas positivas, certamente, e outras que são negativas, sobre as quais eu sou pessimista, né? O Supremo foi muito importante no processo de resistência ao golpe que estava arquitetado em 2022. Agora, o Supremo também aceitou, de certa maneira, um protagonismo em que ele entra em temas que visivelmente são dos outros poderes, né? Entra e de certa maneira, legisla. Quer dizer, é um pouco forte essa palavra, mas, num certo sentido, isso que aconteceu agora, né, com a decisão do ministro Gilmar Mendes, leva a essa visão. Então, eu penso que tem uma série de questões que se referem às funções fundamentais
do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós deveríamos, no Brasil, ir na direção de alguns países em que a Corte Suprema se dedica basicamente, fundamentalmente, exclusivamente ao, digamos assim, ao tratamento da Constituição, à defesa das regras fundamentais de funcionamento do sistema político, não é? Essa situação em que o Supremo aqui tem que avaliar casos, às vezes, de criminalidade, quer dizer, é um pouco estranho. E eu acho que mais estranho ainda, Vila, é o processo de recrutamento dos ministros, né? Eu acho que é preciso rever. Veja, no limite se poderia colocar a situação em que você tem um cenário em que o presidente, que é a autoridade máxima, né, ele indica ministros que, numa circunstância de crise, vão avaliar esse presidente que o indicou. Então, acho que tem aqui questões que não foram suficientemente discutidas na Constituinte de 88 e acho que precisa de atenção. Por exemplo, a magistratura em geral, as diferentes instâncias da magistratura brasileira deveriam ter a possibilidade de indicar nomes para uma suposta lista tríplice que fosse ao presidente. Então, eu estou mencionando isso para chamar a atenção que, por isso que eu falei de uma dificuldade e de uma complexidade. O Supremo fez coisas muito importantes e houve decisões, em alguns momentos, realmente muito importantes. Mas o Supremo também, ao tomar decisões monocráticas, que foram tão criticadas, e num determinado momento, a ministra Rosa Weber, quando assumiu a presidência, queria mudar. Não é? Fez tentativas de mudança. Não é? Então, ao tomar decisões monocráticas com esse grau de contencioso envolvendo os outros poderes, criou uma imagem que hoje é atacada por muita gente, não só pelos bolsonaristas, mas mesmo por pessoas que têm convicções democráticas e que vê o Supremo, digamos assim, expandindo para áreas que não seriam propriamente das suas funções. Há um outro aspecto aqui que é preciso levar em consideração, que por causa da debilidade que ocorreu ao governo federal, ao executivo, muitas vezes o executivo, digamos assim, usa a sua relação com o Supremo num sentido político, né? Isso tem sido chamado a atenção. Quer dizer, de novo, eu acho que nas análises dos meus colegas que foram mais observadores da conjuntura, mas chamando atenção para problemas que aparecem, de novo, nós temos uma situação em que não é que é possível você, com uma única decisão, não é, limpar todos esses problemas. Todas essas questões vão demandar muita elaboração. E a dúvida que eu tenho é se nós estamos num caminho que vai nessa direção. O próximo Congresso Nacional, a próxima legislatura, ela pode ser, como Ulisses Guimarães dizia em alguns casos, ela pode ser pior do que a atual. E veja que a atual cometeu, a meu juízo, alguns erros muito graves. Quer dizer, a atribuição que o parlamento se deu a si próprio de poder manipular quantias vultuosas de recursos que muitas vezes são aplicadas em áreas de interesse dos seus grupos de apoio e às vezes até das famílias, não é? Ao fazer isso, não é, o parlamento retirou do presidente do executivo e não tem nada além dessas decisões do Supremo que interfere em, digamos, às vezes até mesmo em iniciativas de legislação, não tem nada que, digamos assim, cobre mais responsabilidade do parlamento perante a nação em face da quantia de dinheiro, da quantia de recursos que tem à sua disposição. Nesse sentido, também o fundo partidário e o fundo eleitoral, eu acho que tem um aspecto que precisa ser rediscutido, porque primeiro é muito dinheiro e, em segundo lugar, ele está, digamos assim, estabelecido, organizado de uma maneira que ele não favorece a renovação política do Congresso. São os parlamentares que já têm mandato, são os que são melhor
beneficiados. Recebem os recursos desses dois fundos para manter o seu mandato, para expandir o seu mandato. Então, acho que tem questões, não é? Todas elas muito delicadas e com repercussões muito importantes sobre a maneira da sociedade viver o regime democrático, não é? Eu acho que nós, na área acadêmica, temos levantado essas questões, mas você, com esse programa, e eu vejo que isso seria necessário ampliar muito, Exato, do ponto de vista do debate, para que a população também perceba a complexidade que tem essas questões e como elas afetam o desempenho dos poderes e afetam o modo como a população recebe as políticas públicas, né? Então, esse é um ponto muito decisivo. Eu acho que ficou mais claro em 2025 e ele vai ter um papel extremamente importante em 2026. Aliás, a minha colega mencionou de partida uma outra questão extremamente importante, que é a da segurança pública. Provavelmente, não é, dado que o governo do presidente Lula não teve uma política de segurança pública até o 3º ano do mandato, a extrema-direita, a meu juízo, como eu vejo, vai usar muito isto como um elemento para atacar o governo. E, evidentemente, o governo tem que responder. Aqui eu acho, Vila, que há uma questão que diz respeito ao fato de que o campo democrático, de uma maneira geral, tem dificuldade de trabalhar com a questão da segurança. Como nós defendemos, todos nós, nesse campo, os direitos humanos, é como se direitos humanos não permitisse, digamos assim, uma ação policial vigorosa para prender quem é criminoso e impedir o crime, não é? Então, esse vai ser um tema central em 2026. Acho que os democratas, os progressistas, precisam apresentar propostas novas sobre a questão da segurança. Aproveitando, estão passando pelo professor Prando e essa questão do Supremo Tribunal Federal e agregando alguns dos nossos participantes num debate na semana passada, juristas tal, entramos também na discussão do mandato. Na Itália é 9 anos, na Alemanha é 12, né? E alguns países que têm o mandato. O nosso modelo é o modelo norte-americano, né? É distinto. E nos Estados Unidos é pior ainda, não há data limite. Você pode ficar até os 1000 anos, se for o caso, né? No nosso caso é 75 anos. E o nosso modelo até da indicação, também colocando o professor Moisés destacou, é o modelo norte-americano. É o presidente da República indica, e aí uma das questões é que o Senado não sabatina ninguém, né? Que as sabatinas do Senado realmente são para envergonhar qualquer republicano. São sabatinas, algumas vezes em 3 horas se faz a sabatina no ministro Supremo. Eu digo isso porque eu já vi, e vi coisas assim estranhas, não vou nem dizer aqui exemplos, são pavorosos. Mas, professor Prando, justamente sobre isso, a sua avaliação da questão do papel do Supremo nessa conjuntura tão complexa que vivemos e a própria questão de mandato, se vale a pena a gente pensar nisso. Eu sei que nesse momento de muita tensão é muito difícil vir com propostas reformistas, quando só tem malucos, né? É a pior legislativa da história, é um horror, desde 1890, da primeira republicana até agora, né? Vamos lá. Eu encontrei o professor Zé Álvaro ontem, a gente falava justamente isso, né? De que o próximo congresso vai ser pior, mas não precisava ser tão rápido e tão pior, né? Professor Vila, aqui parece que a coisa acelerou e deteriorou de uma forma muito rápida. Eu vou primeiro na sua pergunta mais objetiva. Eu acho que a discussão de mandato é fundamental. Eu acho que toda função pública, me parece que o mandato é importante. Agora vamos pensar o seguinte: será que deputados também gostariam de discutir um limite para suas reeleições? Porque, por exemplo, você teve mandato de 4 anos para o presidente, já foi de 5 anos, teve o melhor juiz até 6 anos, né? Sim, o Figueiredo. Tudo mais. E aí então tem a reeleição. Eu sempre achei que a reeleição, em tese, é interessante, porque 4 anos para atacar problemas estruturais do Brasil é pouco tempo. Estou falando do executivo, governador, prefeito e presidente da República. 8 anos, fez um bom mandato, tem mais 4 anos. Para mim deve acabar aí.
É um plebiscito. Pois é, um plebiscito. Mas deveria acabar. Agora, como é que a gente tem deputados que têm 10 mandatos? Sabe quantos são 10 mandatos? 40 anos. 40 anos naquela casa. Então, eu, em tese, sou favorável, sim, a mandatos com tempo de validade, porque evita desgaste. Sabe que você tem 8, 12 anos, depois você entregou, deu sua contribuição para a vida pública, vai cuidar, vai fazer alguma coisa no instituto, vai fazer trabalho voluntário, vai dar aula, enfim. Agora, eu acho interessante. Quando a gente escuta aqui e vê o professor Álvaro Moisés falando, ele está apontando uma coisa interessante, que é uma questão estrutural. A gente poderia até pensar em convidar os chefes dos poderes ou toda a classe política para ter uma aula, professor Zé Álvaro, sobre o espírito das leis de Montesquieu, em que você está falando da harmonia entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos pensar rapidamente na arquitetura institucional da indicação de um ministro do Supremo. O ministro do Supremo é o topo da carreira jurídica do país. É a posição mais alta, é a elite da carreira política. Mas para ele ocupar o topo do poder judiciário, ele é indicado pelo topo do poder executivo, que é o presidente da República. E aí, em tese, ele é sabatinado e votado no legislativo, no Senado da República, que também, em tese, os senadores seriam como uma elite intelectual e mais experiente no mundo da política, porque são 81 senadores que não representam proporcionalmente os seus estados. Eles são 3 por estado, renovando o ano que vem 2/3, então você tem 3 senadores por unidade federativa. Pois bem, o desenho é interessante, mas é um desenho que foi arquitetado quando a sociedade não era o que ela é hoje. Então a gente tem que pensar que lei existe, mas que a lei ela é reflexo de uma sociedade historicamente constituída e que a gente vive hoje uma sociedade distinta daquela. É uma sociedade hiperconectada. Vamos pensar uma coisa. Eu falei na minha primeira intervenção que a gente poderia pensar 2025 da perspectiva dos personagens ou das instituições. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição. É uma instituição que tem o seu papel, mas ele invade a seara do legislativo. É verdade também. Agora, o legislativo também não está fazendo o seu papel, que é legislar. E aí, quando provocado, a justiça tem que responder. Então, também, a gente tem um problema sério da atribuição de cada um dos poderes e como eles se concentram naquilo que, de fato, é importante. Então, professor Vila, a cultura política brasileira, e aqui está o professor que deu aula de cultura política há anos na Universidade de São Paulo, a cultura política brasileira é personalista, Luana. A gente não quer olhar a instituição, mas quer olhar a pessoa, o indivíduo. Então aí é muito provável que a grande maioria saiba o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não saibam os nomes. 11, não é 10, 11, né? 10, 11, né? Agora 10. Agora estamos com 10, porque mas enfim, do que a seleção brasileira. Exato. Então assim, a gente teve há um só tempo, e tem um livro que explica isso, que a gente tinha 11 ilhas com cada ministro decidindo monocraticamente como bem entendia, e aí o Supremo foi atacado vigorosamente pelo bolsonarismo, deu uma unidade, um espírito de corpo, e agora me parece que a gente vai voltar a uma situação de ilhas independentes com decisões monocráticas, que eu sempre acho ruim, porque é sempre bom prevalecer o colegiado. Então, em tese, sou sim favorável, eu acho que a gente tem que repensar, mas aí eu vou me somar talvez a um pouco da angústia, e eu não diria esse pessimismo de Luana ou do professor Zé Álvaro, que isso depende e demanda de uma reforma. E quem já fez reforma em sua casa sabe o inferno que é reformar uma casa. Imagina um parlamentar querer reformar aquilo que o privilegia e lhe dá acesso a poder e a recursos. Essa é uma boa questão. Professora Luana, a questão então do STF, como que a senhora avaliou o papel do STF nesse ano de 2025? Acho que a situação do STF, né, já vinha sendo criticada, essa ausência de previsibilidade,
todos os pontos que foram trazidos aqui para não ser repetitiva, né, pela sociedade. A gente já vinha com uma avaliação muito crítica da sociedade em relação ao papel do STF. Eu acho que esse ano, como o professor José disse, ficou exposto isso para a sociedade. Porque nós tivemos em muitos momentos, de uma forma assim, que até me assusta ver a banalização em relação a algumas posturas do nosso Supremo, que se tomou no nosso país, né? E aí eu vou pegar aqui um aspecto que não foi mencionado para colaborar na discussão, que é o aspecto da imoralidade, né? Ou da moralidade, a isonomia, por exemplo, que é um princípio básico da Constituição e que os magistrados que estão no mais alto nível na nossa República, que são os ministros do Supremo, deveriam ser exemplos disso, né? Eu confesso, professor, que eu estou bastante mexida com as notícias das últimas semanas e que, inclusive, no final, né, desse ano, que inclusive por nós termos tido tantas situações e tantas crises, né, e questão da própria anúncios de candidatura, prisão de Bolsonaro, prisão preventiva, tentativa de queimar ali, né, a gente nem mencionou isso, não deu tempo, mas queimar a própria tornozeleira, enfim, isso tomou um espaço tão grande na opinião pública que a gente muito pouco tem falado em relação à postura dos nossos ministros em relação aos casos que estão tramitando no Supremo, por exemplo, do Banco Master, que foi bem recente, agora no fim do ano, mas eu acho que a situação de ministros viajando em aviões pertencentes a advogados da empresa, a esposa que é advogada, que não é uma ilegalidade, mas é uma imoralidade quando você fala do papel de um ministro que está julgando um caso, que está envolvido ali diretamente no julgamento de um caso como esse, e outra, né, ministros participando de eventos internacionais, discutindo a agenda do nosso país, patrocinado por uma série de empresas. Eu acho que a gente precisa rediscutir essa questão de um código de conduta, de transparência em relação ao papel dos ministros, além de tudo que foi dito aqui, que eu concordo. Inteiramente de acordo. Porque, para mim, a imoralidade do comportamento e das atitudes dos nossos ministros coloca no chão a possibilidade da gente repensar uma reforma, por exemplo, contando com esses mesmos atores. Porque, como a gente disse aqui, a gente vai precisar fazer a reforma, né, consertar o avião em pleno voo, com essas peças no nosso tabuleiro. Então, só para complementar, professor, que eu sei que a gente está chegando no fim, eu acredito que para que a gente enfrente esses desafios e consiga implementar até uma parte das medidas que foram trazidas aqui pelos professores, a gente não vai conseguir fazer sem uma liderança. Sem uma liderança e sem uma agenda nacional, de fato, né? Para que os componentes desse grande tabuleiro que está hoje, né, com as peças trocadas, ele se rearranje. Sem essa liderança, só para trazer um exemplo sobre as emendas parlamentares, a gente só colocou essa carga toda de potência das emendas parlamentares pela ausência de liderança que nós tivemos na época do impeachment da Dilma, da então presidente Dilma, e onde o Cunha utilizou ali aquele momento de fragilidade para alterar essa regra e garantir que as emendas parlamentares elas tivessem uma utilização que não precisasse passar pela impositiva, exatamente. Bolsonaro também, né? E Bolsonaro também, e teve o caso da pandemia, que aí veio as emendas PIX, e a gente só foi aumentando o bolo. Sim. Então, momentos de fragilidade institucional, de ausência de liderança, geram vácuos institucionais. E eles são ocupados e manuseados de formas completamente descoordenadas, pouco republicanas, Sim. E que só levam a gente a esse processo, né, de desconfiança das instituições que a gente vive hoje. Vocês vejam que vocês que nos acompanharam aí durante meses aqui no Visão Crítica, sempre nesse debate construtivo sobre o Brasil, apresentando a realidade, apontando alternativas e vendo quão complexa é a tarefa de mudanças. Eu quero agradecer muito vocês que nos acompanharam aí todo esse ano. E nós vamos ter outros programas, mas esse foi o balanço político de 2025. Aí eu tenho que agradecer muito ao professor José Álvaro Moisés, ao professor Rodrigo Prando e à professora Luana Tavares, mas muito obrigado mesmo, e nos encontramos na próxima oportunidade, sempre às 22 horas. Até!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.